O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos a mais um encontro na Casa de Pai José Cambinda. Iniciamos com a prece feita por nosso irmão Toninho. Senhor meu Deus, Deus de todos nós, permita-nos, Pai, que ao iniciarmos esta sessão de hoje, possamos ter em mente todos os nossos irmãos esparramados por esse planeta bendito, que tem uma dificuldade, seja ela qual for, que as suas bênçãos possam chegar até esses nossos irmãos, dando um alento, o sopro amigo criador, para que eles continuem na sua jornada terrena, aproveitando esta oportunidade bendita que o Senhor nos dá. Agradecemos, Pai. Podemos estar aqui mais uma vez, nos reunindo em Teu nome, em nome do Cristo, para juntos tentarmos buscar o melhor que exista dentro de cada um de nós, para doarmos essa grande corrente fraterna que corre e gira em todo o mundo. Abençoa o nosso propósito. Inspira o orador da noite, para que ele consiga tocar os nossos corações e as nossas mentes, depositando ali os princípios básicos da sua doutrina, e que a noite seja produtiva para todos nós. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o nome de Jesus, Maria e José. E louvado sejam todos os espíritos que trabalham na seara do bem e do amor, nas diversas faixas e vibratórias. Que assim seja. Nossa irmã Mariane fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas, para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação.
Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Na noite de hoje, teremos nossa irmã, Dilamene Avelar, do Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, com o tema Fé na Vida Futura, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meu nome é Dilamene Avelar e o assunto da noite de hoje é o capítulo 2 do Evangelho. Vida futura. Minha gente, vida futura. Peço a vocês que tenham a Gênese para pegar o primeiro capítulo que aborda Deus, e Obras Póstumas também vai abordar esse assunto, vida futura. E o Evangelho, em vários momentos da codificação, nós vamos ver esse assunto ser abordado, tá? No capítulo 6 do Evangelho também. Nós vamos ver que a base do ensino do Cristo é a vida futura, né? A fé na vida futura é a base, porque todo esse conhecimento, ele, se não existe a vida futura, ele não se justificaria. As bem-aventuranças, ser perfeito, amar o inimigo, não se justificaria. Então, a base desse entendimento é a vida futura. Tem que ter a fé nessa vida futura. Porque se dizer assim, Edila, eu amo Deus, né? Mas eu não acredito nessas coisas não, que tem uma vida aí, uma vida para frente. E aí? Fica uma fé sem base. Sem base. O que aconteceu? No Velho Testamento, nós vamos ver o tempo todo as profecias dizendo que viria a boa nova, que viria aquele que estaria com a mão uma pá, que limparia ele e tudo mais. Então, no Velho Testamento já estava dizendo a chegada de Jesus. Tá. Jesus trouxe. Ele é o menino, ele é o filho dileto que Deus manda para trazer a boa nova. E ele é um portador, ele é o verbo vivo da boa nova. Se você pegasse a terra, você não conseguiria escrever todos os ensinos, todos os exemplos de Jesus, não cabe ainda. Tanto que quando ele se despede, ele fala assim, olha, eu vou te enviar um Consolador que ficará convosco eternamente e vos fará lembrar de tudo que eu tenho te dito. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, ainda falta mais coisa, ainda falta compreensão. Nós precisamos compreender Jesus. Nós temos que compreender Jesus, e Kardec traz a chave, a doutrina espírita traz a chave desse conhecimento. Né? Então, quando eu creio, quando eu tenho fé na vida futura, eu consigo ser uma pessoa que tem mais condição de consolação, eu tenho maior confiança na justiça divina, e consigo vencer com mais facilidade os reveses da vida, porque eu tenho uma força interior, eu me apoio, porque eu sei que eu, lá na frente, eu tenho uma saída. Agora, quando eu não acredito na fé, não tenho fé no futuro, eu passo a ter uma vida muito difícil. Por que eu tenho essa vida difícil? Uma que se torna a vida amarga para mim, porque eu vou comparar. Eu vou ver a vida do outro, nossa, não fica doente, tudo para ele é bacana, a vida dele flui. Então eu fico amargo, eu tenho inveja, eu me torno ingrato. Ingrato? Porque eu também tenho coisas. Deus dá coisa para todo mundo. Você tem inteligência, você tem corpo físico. E você não é grato nem por isso. Nossa,
Olha só, sou horrorosa. Não, tudo que Deus faz é bonito, é perfeito. Isso aí é uma qualificação dos outros. Mas tudo que Deus faz é perfeito e é bonito. Não. Então se torna uma pessoa amarga. Você fala assim, não, as coisas vão dar certo lá na frente. Deus está olhando. Não, a pessoa não consegue entender isso. Ela não consegue alcançar isso. Então, sendo a fé no futuro a base a qual Jesus apoiou o edifício de todos os ensinamentos que Deus mandou que ele trouxesse para o planeta, e sem o qual você não entenderia a justiça de Deus, não entenderia. Ué, mas por que uns têm a vida fácil, outros têm a vida difícil? Porque aqui é uma passagem. Lembra Jesus falando? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma passagem, ó. Eu estou de passagem aqui. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu sou um espírito no processo evolutivo. Eu estou nesse momento na Terra, mas eu sou de lá e não de cá. Essas coisas têm que ficar muito claras na nossa cabeça, bem alicerçado. Porque esse é o propósito do homem. Trabalhar. O que Jesus fala? Ser de perfeito. Como é que eu alcanço a perfeição? É no trabalho, é no desenvolvimento das virtudes. Eu vou trabalhar isso, né? Esse é o propósito. E eu vou levar esse conhecimento para onde? Para a vida futura. Porque aí eu vou em próximas, nas outras encarnações, eu já vou gerando potencial. Eu vou ter cada vez mais potenciais de trabalho. Eu vou vencer as dificuldades que eu tenho. É como se fosse uma roupa que fosse clareando, ou se tivesse um monturo em cima e fosse retirando todo aquele entulho de cima e a luz que está dentro da criatura pudesse sair, tá? Então, o homem deve alimentar sempre no seu coração, sempre esse desejo da vida futura. Isso vai ajudar muito ele diante das adversidades da vida. Não, em detrimento disso tudo está passando, vai passar, e eu sei que na próxima encarnação eu vou gerar, vou trabalhar para ter um karma positivo, eu vou vencer essas dificuldades, né? Esse é o objetivo. Ele deve apoiar-se nisso. Isso vai trazer recursos para ele muito sério. Sem qual, senão, você não consegue entender a justiça de Deus. Por que essas dificuldades todas? Por que uns estão numa situação diferente do outro? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Então nós vamos ter que começar isso. Mas Jesus fala do reino de Deus, sim, ele fala do reino de Deus, mas aonde esse reino começa? Dentro de mim. O Cristo fala, o reino de Deus está dentro de vós. Mas como é que é esse reino, Dila? De amor, é de paz, de compaixão. Nós vamos trabalhando esse reino. Tem uma historinha. Um jovem príncipe, ele ia no caminho e ele encontrou uma bruxa. E ela pergunta, quem és? Aí ele diz, eu sou um príncipe. Príncipe? Será mesmo que você é um príncipe? Você acha que você é um príncipe? Você é príncipe? Eu tô olhando pra você, eu não tô achando que você é muito príncipe, não. Será que você é mesmo um príncipe? Ele começou a duvidar de si, do seu potencial, da sua paternidade. Aí ele ficou assim, ela falou assim, você é um sapo. Sapo? Você é um sapo. Você é um sapo. Olha, você é um sapo. E ele começou a se comportar como um sapo. Um tempo, apareceu uma fada. E ela falou assim, príncipe, por que estás assim? Ele falou assim, não sou príncipe não, sou um sapo. Ela falou, quem te disse que você é um sapo? Aquela que eu encontrei no caminho no início. Não, você é um príncipe. Assim somos nós quando chegamos na Terra.
quando o revestimento de carne, nós achamos que nós somos matéria. Só que nós somos espirituais. Nós temos até corpos. Nossos corpos são matérias quintessenciada. Mas esse corpo aqui não sou eu. Eu estou usando esse corpo. Esse só é um avatar. Nesse momento eu estou de Lamé. Você está Maria, Antônio, José. Cada um está com um avatar. Só que nós somos espíritos imortais. Nós estamos nesse processo material, então nós precisamos de uma vestimenta para esse lugar. Quando você viaja, você procura saber a temperatura do local, como é que é e tudo, e aí você põe na sua mala os recursos que você precisa usar naquele local. Então nós estamos na Terra. Então aqui eu preciso de um corpo material para poder interagir com esse mundo que é de provas e expiações, que está dentro do processo evolutivo, olha, primitivo de provas e expiações, transitório, ditosos e superiores. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos mais próximos da materialidade do que da espiritualidade. Então nós temos corpos perecíveis. Porque aqui, o que diz a lei? Nada se perde, tudo se transforma. Então as moléculas desse corpo, quando ao término do meu processo de necessidade encarnatória, ele vai se transformar e fazer parte de uma outra condição que vai ser necessário. Então, o que acontece aqui? Esse príncipe acreditou que ele era sábio. Então nós acreditamos que nós somos matéria, que nós precisamos só de coisas de terra, ter. Esquecemos de ser espiritual, de ser criaturas melhores. Então nós achamos que ter é o mais importante que ser. Entendeu? Então, quando eu chegar no mundo espiritual, ele não vai perguntar que você era no planeta. Não. Que tens? Que tens? Aí eu vou ter que falar, eu tenho um pouquinho de tolerância, eu tenho um pouquinho de resignação. Que tens? Porque essas coisas daqui da terra não me valem lá. Não me valem lá. Eu tenho um cofre de joia. E o que eu vou fazer com joia na espiritualidade? Nada. Então nós temos que parar para pensar nisso. Os 4 evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, 4 primeiros capítulos do evangelho, deixa eu retificar, os 4 primeiros capítulos do evangelho, segundo o Espiritismo, é a base para eu compreender o restante do conhecimento do livro. Então, se eu acolho esse entendimento, quando chegar lá na frente que ele começar a trabalhar as bem-aventuranças, eu vou entender bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então feliz aquele que diante da aflição sabe se comportar, então ele vai ter uma consolação, ele vai ter merecimento. Então o pacífico vai herdar a terra, o pacífico vai ver a Deus e o brando vai herdar a terra. Nossa, então tem um propósito isso tudo? Sim, tem um propósito. Tem um propósito. Então é isso que nós viemos fazer aqui. Trabalhar esse reino. Trabalhar esse reino. Será que dia que isso vai ocorrer? Quando eu começar a trabalhar. Ele começa hoje, se eu quiser. É só eu começar a trabalhar isso dentro de mim. E como proceder nesse reino? Com paz. Com perdão, com amor, com compaixão, com caridade. Deus mandou Jesus na Terra porque ele era o verbo vivo. Ele ensinou, ele repetiu e amparou. E até hoje ele nos ensina, ele repete e ele ampara para que a gente possa ter condição de aprender e pôr em prática esses conhecimentos. Lembra que ele fala, eu vim no mundo para servir e fazer a vontade do meu Pai. Vamos lembrar de novo? Resignação e obediência? Por que eu sofro? Quando eu não aceito que eu tenho que fazer as coisas de Deus. Não sou obediente.
Aí gera sofrimento. A lei de Deus é para ser praticada. À medida que eu me afasto da lei de Deus, eu só gero sofrimento. Eu só gero sofrimento. À medida que eu me aproximo da lei de Deus, eu gero felicidade, eu gero equilíbrio, eu gero cada vez mais coisas positivas. Bezerra de Menezes diz assim: quanto aqui, eu não me lembro realmente nada, mas o espírito que anima, esse sabe. Porque quando você fez todo o processo para reencarnar, você sabia o que tinha aqui, o que ia encontrar aqui. A questão é que quando chegou aqui, quis ter outras motivações. Essa que é a questão. O ser espiritual, ele veio aqui para aprimorar-se. Aprimorar-se. Só que quando ele se envolveu tanto com a vida material, ele achou que ele era só matéria. E esqueceu do objetivo dele. Aí quer viver o hoje, né? Quer gozar a vida. E só que não quer viver nem aceitar as consequências dos atos. Aí gera o sofrimento. Os ensinos que Jesus nos trouxe foi exatamente mostrando as consequências que nós teríamos quando a gente se afasta da lei de Deus. Então você imagina, você está hospedado num local de baixa qualidade, com dificuldade, somos nós na Terra. Esse é o exemplo perfeito. Então somos aqui, na Terra, nesse processo evolutivo, com dificuldade, com essas limitações todas. Mas quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele mostra o roteiro. Ah, então a fé no futuro, tá? Eu tenho que aprender, viver o máximo esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que é de Deus. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. E se eu faço isso, eu estou indo em prol do meu propósito, eu vou ter recompensas futuras? Exatamente. Eu vou gerar melhores situações para o meu futuro, melhores karmas. Vencer os karmas que eu venho trazendo. Então essa que é a situação. Mas o que ocorreu no meio do caminho? O homem esqueceu. O homem esqueceu, banalizou, ignorou que o objetivo dele era o trabalho para a vida futura. Por isso a fé, e por isso a importância, por isso que Jesus fala o tempo todo do reino de Deus, da conquista do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, esse trabalho do reino de Deus. Só que a gente não quer, né? Na 959 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se o homem tem conhecimento disso. Sim, de forma intuitiva, ele sabe da vida futura, ele sabe que o trabalho dele é esse, ele sabe. Então ele não desconhece. Só que o que aconteceu? Desejo, as atitudes de melhorar, o focar só nas necessidades material, fez com que ele simplesmente virasse o rosto e passasse a ignorar esse trabalho na fé no futuro. Então, quando eu trabalho esses meus dois lados, o espiritual e o material, gera consequências nos dois planos de forma positiva. Lembra, gente, a questão 886 do Livro dos Espíritos. O que Kardec questiona? O que Jesus entendia como caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Ele falou de alguma coisa material aqui? Não. Ele falou de atitudes, ser indulgente contra o outro, ser benévolo com o outro, benevolência, indulgência e perdoar o outro. Então o perdão, muitas das vezes a gente fala assim, eu quero receber, eu quero dar perdão ou quero que o outro me perdoe, mas a gente não trabalha o auto-perdão. Porque o mais importante, muitas das vezes, é trabalhar o auto-perdão. Que quando você se perdoa, naturalmente fica muito mais fácil você perdoar e compreender a limitação do outro. E aí, por isso que Jesus falava não julgar.
Ele falava, não julga, porque é uma opinião, é uma sentença. Então, essas são as nossas realidades, né? Mas, Dila, a fé no futuro, a fé na vida futura gera felicidade, Dila? Será? A receitinha da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo fala, meu sonho é ser feliz. Meu sonho é ser feliz. O que será que é felicidade para vocês? Para as mães, normalmente, elas falam assim, meus filhos crescerem. Ou, se eu não tenho casa, ter uma casa própria. Né? Então, nós vamos falando coisas, né? Só que quando a gente vai na 922 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, será que tem uma felicidade que abrange todas as criaturas, o novo, o velho, o belo, o feio? Abrange. Em relação ao material, a posse do necessário. Posse do necessário. Esse é nível material, a posse do necessário. E a nível moral? Consciência tranquila e fé na vida futura. Então na receitinha de felicidade, a consciência tranquila. Mas o que é consciência tranquila, Dila? Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Por que Deus não colocou nos livros? Que eles podem ser queimados e ignorados. Agora, as leis que estão dentro de nós podemos até virar um pouquinho hoje para lá e fingir que elas não existem, mas elas estão lá. E fé na vida futura. Então, intuitivamente, eu sei disso tudo. Então, se eu quero ser feliz, se eu almejo a felicidade, faz essas 3 coisinhas. Fica feliz, fica grato com o que você tem. Trabalhe a consciência. Como é que eu vou trabalhar isso? Na prática do bem. Tudo que é contrário ao amor de Deus, tudo que é oposto às leis de Deus, vai te prejudicar. Então, o que eu tenho que fazer? Seguir o molde. Seguir. Quem é o meu guia? Jesus. Como que Jesus agiria aqui? Como é que Jesus faz isso? Qual era a visão de Jesus disso? Pai, é isso? Então esse é o meu roteiro. Esse vai ser meu porto seguro. Esse vai ser o caminho que vai me levar com segurança para essa fé no futuro, para essa vida futura. Mas, Dila, por que eu não sou feliz? Sabe por quê? Ingratidão. A ingratidão, ela gera raiva, rancor, mágoa, inveja, ganância. Mas por quê? Porque começo a olhar para o lado e ver, eu não tenho aquilo. Olha o que... Não, ele não merecia ter aquilo. Inveja. Ele tem aquele carrão, mas será que o que ele faz? Vai lá e pergunta para ele, bate na porta dele e fala assim, nossa, você tem ouvidão, o que você faz para ter esse vidão? Aí ele vai falar assim, eu trabalho o dia inteiro, eu economizo, eu sou moderado no gastar, eu sei trabalhar, eu faço as minhas coisas, porque as pessoas pensam que o outro não tem uma luta. Tem. Até quem é filho de rico, você vai falar assim, não, mas fulano é filho de rico. Ele tem que manter aquela riqueza. Senão, onde você tira, não põe, acaba também. Então, qual o meu propósito aqui na Terra? Exatamente trabalhar todas essas leis divinas dentro de mim, no meu processo evolutivo, nos setores da minha vida, no meu setor pessoal, no meu setor religioso, no meu setor familiar, em todos os meus setores. E quando eu trabalho esses propósitos, e quando eu me envolvo com isso, e faço isso direito, porque algumas pessoas pensam que Deus não está ali. Então ele é um religioso meia boca,
um pai meia boca, uma mãe meia boca, um trabalhador meia boca. Deus está em todos os lugares, gente. Então eu quero ser feliz, eu tenho que estar atuante, vigilante em todos os sentidos. Essa que é a nossa luta, né? O Jesus é o roteiro, né? Então, a vida material é importante? Claro, eu preciso manter esse corpo para o meu processo evolutivo, para o meu processo aqui nesse planeta. Se eu vou viver 70, 80 anos, eu tenho que cuidar dele. Só que, o que é mais importante, a roupa ou o corpo? Ah, Dila, claro que é o corpo. Então, o que é mais importante? Essa vestimenta carnal ou o espírito? O espírito. Que é isso aqui, ele teve início e vai ter fim. O espírito teve início e não vai ter fim. Então, esse aí é o meu foco. Só que nós, aqui na Terra, nós caímos na superficialidade. Nós caímos na ilusão. E tem uma história muito interessante. Uma mulher ia por um caminho com um nenenzinho no colo e ela ouviu de uma caverna: entra, eu te darei tudo que você quer. Eu te darei todas as riquezas. E ela entrou na caverna. E lá do fundo da caverna veio uma voz dizendo assim: em 5 minutos nós fecharemos. Recolhe tudo que é precioso, mas não esquece do que você tem mais valor. E aí ela foi jogando em cima da criança, do lado da saia, tudo que ela podia pegar ali rapidamente. Mas não esquece do que tem mais precioso, de mais precioso. Ela sai correndo da caverna, no meio do caminho ela olha no colo, né? Olha na saia, a criança ficou lá, na caverna. Ilusão da vida, nós deixamos coisas preciosas para trás, o tempo, a qualidade de vida, a nossa felicidade real, espiritual. Nós deixamos, nós nos iludimos com as recompensas da terra. Nós somos igual aqueles bichinhos que vão ali na lâmpada para ter aquela luz. Então é ilusão. A nossa recompensa é o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então foque em Deus, foque em Jesus, foque nos conhecimentos. O padrão do Cristo, gente, é o padrão de qualidade, de caridade, de prática do bem e de fidelidade a Deus. Esse que é o padrão do Cristo. Ele falou: não vim no mundo para ser servido, eu vim no mundo para servir. Eu vim no mundo para fazer a vontade do Pai. Ué, mas como é que nós chegamos aqui na Terra e nós rezamos assim: Senhor, resolve a minha vida? Não, você quer que Deus seja o seu mordomo? Não, não é assim que a coisa acontece. Vocês lembram do filho pródigo? Ele era rico, ele era jovem, ele tinha um reino ali. Ele saiu e ele, à medida que ele foi se afastando da casa de Deus, o que foi acontecendo? Ele foi ficando solitário, depois ele foi ficando miserável e ficou pobre. Ele ficou tão pobre que ele começou a comer comida de porco, lavagem de porco, porque era o que ele tinha. Gente, compara com a vida atual. Tem na Netflix uma série dizendo o dilema das redes. As criaturas humanas têm, a internet oferece muita coisa boa. Eu estou consumindo o que de lá? As boas ou as ruins? A que vai me ajudar a crescer, a fazer uma melhora dentro de mim, aqueles recursos todos, ou eu estou usando para saber da vida dos outros, fofoquinha, ou nossa, olha, ela fez plástico, eu vou dar uma mexida aqui, ó, começa a se comparar, e aí viu, alguém me criticou,
porque eu tenho uma orelha grande, porque eu tenho um nariz grande. Aí começa a ficar deprimido. É o dilema das redes. Ilusão da Terra, ilusão. É boa a internet? Claro que é. Ajudou a gente? Claro. Nossa, e processo de pandemia, como é que foi? Olha, isso aqui não estaria acontecendo. Seria presencial. Olha quantas pessoas essa internet atinge com essa palestra. Então o filho pródigo, quando ele viu que ele estava pobre, porque ele se afastou de Deus. Então quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos nos vícios, nós caímos na solidão, porque Deus acalenta nossas almas, né? Fortalece. E aí ele viu que qual o melhor caminho, qual a melhor companhia? A de Deus. Então ele voltou para a casa do Pai. Quando ele fez esse percurso retornando para a casa do Pai, como que ele foi se sentindo? Ele foi se sentindo melhor, mesmo com todas as dúvidas como ele seria recebido. E como é que Deus, ali na história, como é que o Pai recebeu ele? Com alegria, deu-lhe um anel. Opa, o que significa anel? Aliança. Deu-lhe uma veste, uma nova encarnação. Deu novas riquezas, potenciais para ele vencer suas limitações. Então, qual foi a recompensa dele quando ele viu que esse era o objetivo? Então nós temos que pensar muito nisso. Não podemos substituir. Nós temos que trabalhar em prol da nossa espiritualidade, em prol das condições das nossas necessidades materiais, mas não podemos nos perder nesse caminho, achando que isso aqui material é mais importante que o espiritual. Nós não podemos fazer isso, porque assim nós vamos empobrecer. Então nós temos que trabalhar os setores da nossa vida. E é nisso que está o nosso grande trabalho divino, né? A fé no futuro, a fé na vida futura, ela gera uma fé inabalável em mim, que em detrimento de tudo que eu estou vivendo vai passar, tá? Que eu vou ter outras oportunidades encarnatórias de acertar cada vez mais. Outra coisa, meus entes queridos desencarnaram, eles estão na espiritualidade, aguardando que nós nos transformemos e melhoremos o nosso padrão espiritual e termos encontro com eles. Não vale a pena trabalhar em prol disso? A gente fala tanto, que saudade. E o que eu estou fazendo para honrar esses que um dia dividiram comigo esse processo evolutivo, que estiveram lado a lado, ombro a ombro? Ressignificar a nossa vida, ressignificar, lutar mesmo. Então, lembrar sempre da misericórdia de Deus, lembrar sempre. E todo homem que crê em Deus, se fortalece a sua fé, se torna um homem rico. Rico de esperança, de paz, de amor. Então essa é a nossa grande herança. Então vamos focar. Lembra da recompensa. Todos os dias. Eu estou aqui num processo evolutivo, eu sou um ser espiritual, em detrimento às minhas necessidades, e não nos esquecemos, nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas vidas. Meu chefe, o presidente, a mulher, fulano, beltrano, não, são escolhas. Essa escolha que agora, você fez uma escolha de ouvir essa palestra. Você podia falar, não vou ouvir a Dila não, a Dila é chata pra caramba. Não, você fez uma opção. Porque você viu que esse tema é importante para você. Esse tema vai acrescentar na sua vida. Aquilo que você tem pedido a Deus para te iluminar, para te direcionar,
a vida futura, a fé na vida futura vai te ajudar a ter resignação, paciência, vai mostrar para você infinitas possibilidades que agora abriu para você. Não é ficou só olhando para baixo, para as dificuldades materiais. Tudo tem solução. Estou sem dinheiro, sabe o que a André Luiz diz? Arrume outro emprego. Meu dinheiro não rende. Faz uma contabilidade, vai num contador e pede ele para te orientar. Faz uma planilha do que você gasta por mês, de recursos que você tem que preservar. Começa a fazer. Começa a ter responsabilidade com as coisas materiais. Está bebendo muito? Não consegue parar de beber? Opa, eu posso diminuir? Posso. Então procura diminuir. Eu estou fumando muito? Então diminui. Porque esse corpo, você também vai ter que dar uma resposta em relação a ele. Tudo que nós administramos, nós temos que dar uma relação. Vamos ter que dar uma satisfação para Deus. Olha, eu te dei um corpo com trilhões de células saudáveis. E tu fizeste isso com as células? Vamos ter que dar satisfação. Então, diante dessas coisas todas, desse conhecimento, desse conhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, esse evangelho vivo, e ele diz, vinde a mim. Então, quem é meu guia? Quem é o meu modelo? É Jesus. Ele está diante de mim. Então vamos repetir o que o modelo e o guia está fazendo. Se eu faço, se eu repito, se eu aprendo, igual ele ensina, ele repete, ele ampara, eu com certeza vou almejar paz dentro de mim. Vou saber ter equilíbrio entre as coisas. Vou saber ter equilíbrio em todos os setores da minha vida. Não é ficar dentro de casa espírita ou qualquer casa religiosa que faz a criatura melhor, não. É o que eu pego desse conhecimento e trago para dentro de mim. O livro só é livro, ele é papel. Mas quando eu pego aquele conhecimento e trago para dentro de mim, ele se torna dentro de mim uma riqueza. Aquele conhecimento vai me ajudar a ter um raciocínio e eu vou ter uma compreensão melhor sobre isso. E vou ter poder agir melhor. Então, fazer melhores escolhas, né? Então, por isso que Jesus fala da perfeição. É por isso que ele lembra que a gente tem que vinde a mim, segue-me tu. Jesus, as coisas no mundo, não, que te interessa as coisas do mundo, segue-me tu. Pega a tua cruz e segue-me. Então, quer dizer, em detrimento, pega a sua herança reencarnatória e me segue. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Repetindo as atitudes dele, repetindo os atos dele. São difíceis, mas não são impossíveis. Eu tenho que trabalhar isso aos poucos. E aí eu vou vencendo isso. E cada vez mais eu vou vendo na minha frente surgir a minha herança divina. Eu vou ver diante de mim a promessa dele se materializando. Lembra das bem-aventuranças? Ele oferece promessas. Bem-aventurados humildes, todos, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os misericordiosos. E ele vai oferecendo recursos. E é isso que nós temos que buscar. Que Jesus nos abençoe. Me desculpe por me prolongar um pouquinho mais. Então, a vida futura é a base. Então, vamos trabalhar em prol dela. Que Jesus nos abençoe a todos. Até breve. A seguir, Elos que Unem. Momento esse dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor.
perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, essa falange comandada por Zartur. Ela não incorpora. Farão a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós. Que estejamos confortavelmente acomodados para recebermos esses amigos queridos e suas energias de amor e luz.
Agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado que o plano espiritual nos oferece, que possamos trabalhar nossos pensamentos, nossas atitudes, sempre no sentido do bem, fazendo aos outros o que eles gostariam que fosse feito a eles, e não o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. A vida é uma escola que exige competência de ação. E a escola te dá informação, mas o que cai na prova não cai na vida. Que possamos fazer da nossa vida um recanto de luz, um porto seguro, que tenhamos um olhar de humildade e respeito com o todo. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite. Estaremos aqui na próxima quarta-feira para mais um encontro. Fiquem com Deus.